Conversar comigo agora, Joel Machado, conselheiro do Grêmio, integrante do movimento Grêmio Vencedor. Joel, prazer voltar a falar contigo aqui na Gaúcha, tudo certo? Boa noite, Corin. Poxa, o prazer é todo meu falar novamente aí com o nosso líder das madrugadas aí no Rádio Gaúcho. Valeu, obrigado. Estamos aí para isso, né? Tentando sempre se manter na liderança aí, que não é fácil, mas graças aí aos convidados também que sempre interagem, ao público. Então como eu digo, é um programa feito em conjunto aí sempre com a galera fiel da madrugada. No pós-jogo, então, nem se fala, mas com certeza. É isso aí. Durante a semana agora a gente vai projetar esse Clássico Grenal da Arena, depois o Clássico Grenal do Beira-Rio. Primeiro, como é que tá o teu sentimento como torcedor do Grêmio, para mais esse momento importante? É um momento em que o Grêmio pode igualar um feito histórico do Internacional, não é qualquer gauchão, né? É um gauchão diferente. E aí, me conta, Joel. Acho que, primeiramente, assim, há um misto de uma certa ansiedade, né, com essa tão esperada final aí, que todo mundo imaginava que tivéssemos um Grenal, esperava que tivéssemos um Grenal, e agora com finais definidas, a grande decisão ainda no Beira-Rio, a possibilidade de repente levantar um octacampeonato, fazendo história dentro do estádio do nosso rival. Tivemos aí um final de semana aí de mais polêmicas aí no campeonato, né? E o outro lado, digamos assim, eu acho que durante a outra semana, no primeiro jogo da semifinal, acho que a gente saiu, quem saiu da arena saiu satisfeito, né? Embora toda aquela situação de arbitragem, mas com a atuação da equipe saiu satisfeito. Nesse final de semana, no jogo em Caxias, eu acho que quem acompanhou, nós gremistas, de certa forma ficamos um pouco preocupados com a atuação, mas satisfeitos com a situação da entrega, né? Acho que a equipe teve bastante entrega até o final e felizmente conseguiu a classificação nos pênaltis com uma grande atuação novamente do Volpi, que acho que nesse momento torcedor que de repente tinha algum tipo de dúvida já mudou completamente, ainda mais numa semana em que o nosso ex-goleiro ali teve toda uma polêmica lá, justamente em relação a pênaltis na Libertadores no Boca Juniors, né? É verdade. O Marquezinho pediu para ser substituído no finalzinho da partida contra o Aliança Lima, e aí entrou um goleiro mais jovem que não pegou nenhum pênalti, né? Então ficou essa questão aí, e o Volpi chega e ajuda na Copa do Brasil, ajuda no gauchão. Exatamente. Não só defendendo, como também convertendo as penalidades que ele bateu, né? Agora, o desempenho do Grêmio no fim de semana eu achei bem deficitário, bem problemático. Fez o gol no fim, ok, mas assim, o Juventude conseguiu se impor e conseguiu fazer o resultado que precisava. Por outro lado, tu lembraste muito bem que lá na Arena, no jogo de ida, o Grêmio poderia até ter feito mais, foi uma partida bem interessante. Por que será que o Grêmio alterna tanto? Por que não mantém uma regularidade? Aí tem aquele jogo da Copa do Brasil que foi mal. Como é que tu tá avaliando? Fala um pouco mais de como tu avalia o Grêmio depois desses jogos aí de semifinal. Eu lembro que a gente conversou num outro programa, logo no início do trabalho do Quinteiros, né, quando o Grêmio vinha muito bem no Campeonato Gaúcho, fazendo algumas goleadas, não havia tomado gols, e acho que era próximo aos jogos os jogos mais difíceis, digamos assim, contra as equipes da Série A, o Juventude e o Inter, e que as atuações naqueles jogos, de certa forma, nos decepcionaram um pouco também, mas a gente teve a chegada dos reforços que eram esperados e também solicitados pelo nosso treinador, e logo em seguida tivemos, acho que ele teve pouco tempo para treinar, aquele jogo difícil contra o São Raimundo, uma classificação nos pênaltis. Eu acho que o Quinteiros
recebeu muitas peças, mas acho que não teve um pouco espaço de tempo para treinar, para preparar a equipe. Até entendo que nos últimos jogos ele tentou uma alternativa que acho que todo mundo, desde o ano passado, solicitava, que era que fossem testados tanto o Cristaldo quanto Monsalve juntos, até em virtude de estarem mais ambientados ao clube, até treinarem juntos e tal. Mas acho que para agora, para a nossa situação de viver uma final, a gente precisa de algumas mudanças. Eu acho que ficou muito claro que os dois não funcionam atuando em conjunto. A nossa equipe tem ainda algumas deficiências quanto à marcação. Eu acho que o Cuéllar, ele é um grande reforço, acho que ele vai dar um grande resultado ao longo do ano, mas por enquanto eu acho que ele ainda não está 100% fisicamente, e a ideia, acho que, na minha opinião, era que o Camilo, que é um jogador que está demonstrando uma boa qualidade, tem entrado bem nos jogos, acho que para a final, acho que o ideal seria que ele estivesse em campo. Talvez, acho que o Amuso talvez esteja à disposição para a final, ou o próprio Pavon, que também está mais ambientado. Mas acho que o grande problema nosso é a questão da marcação. Talvez jogar com 3 atacantes não seja a melhor opção para uma final. Talvez é questão de povoar um pouco mais o meio de campo. E até em virtude do primeiro Grenal que a gente teve na Arena, que a gente também esteve bem aquém. Eu acho que o Quinteiros vai ter bastante trabalho nessa semana aí para preparar a equipe. A gente precisa fazer o resultado dentro de casa, e ainda mais que na outra semana a gente também tem um jogo de Copa do Brasil, que é jogo decisivo contra uma equipe que é de Série B, que está bem estruturada. Então vai ser uma semana complicada também. Na próxima semana, essa é a semana que o Quinteiros vai ter para poder trabalhar a equipe, né? E, na tua opinião, quem tem que ser o substituto do Gemerson no próximo sábado agora? Acho que a questão natural é o Gustavo Martins, até por ter feito o gol, por ser o zagueiro que já está há mais tempo sendo preparado no elenco para assumir uma titularidade, para ter uma perspectiva até de valorização no mercado, né? O ano passado foi bastante especulado uma possibilidade de saída, de propostas de equipes do exterior. Vejo, tecnicamente, acho que ele está num momento melhor que o próprio Gemerson. Ele é um zagueiro que também tem velocidade. Acho que o Gemerson é um zagueiro um pouco mais pesado, né? Eu acho que ele é o candidato natural, e até por também ser um problema para os adversários, né? É um zagueiro que faz bastante gols, cabeceia bem, e fez um belo gol aí no final de semana que também gerou algumas polêmicas, né? Uhum. E bom, qual é o caminho ainda sobre o Grêmio? Eu quero uma avaliação tua depois sobre o Inter e sobre a arbitragem, mas para fechar de Grêmio, assim, o que mais te chama a atenção? Por onde pode passar um bom aproveitamento por parte do Grêmio desse jogo de ida na Arena? Eu acho que é a questão da gente colocar as melhores peças que a gente tem no momento para essa partida. A gente tem alguns jogadores que são grandes contratações, mas que talvez não estejam ainda no seu melhor momento, até em virtude de terem chegado a um curto espaço de tempo. Então, acho que a gente precisa preparar o time com as melhores peças que a gente tem pro momento, né? E também ter aí alguns jogadores ficam então como alternativas ali no segundo tempo. Eu povoaria de repente um pouco mais o meio de campo, reforçando um pouco a marcação. E acho que é algo que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, ficou bem visível, né, nesse último jogo contra o Juventude, e também na fase classificatória nos jogos contra a Inter e Juventude. Joel, e o Internacional, por onde passa um cuidado a mais que o Grêmio tem que ter, ou uma vulnerabilidade do Inter, agora colocando
o adversário do Grêmio também nesse papo aí, né? Porque é o seguinte, para ganhar tem que superar o rival e qualquer outro problema que acontecer. Eu acho que, com todo respeito ao Internacional, acho que a maior vulnerabilidade que a gente pode aproveitar nesse momento é a questão da pressão. Eu sei que muitos jogadores não chegaram há pouco tempo ou estão, desde o ano passado, não viveram esse histórico, né, desse longo período sem títulos. Mas, ao mesmo tempo que o Inter, tendo a melhor campanha, poder decidir em casa é uma vantagem, também viram uma certa pressão, e o Inter sofreu muito nos últimos anos com isso, né, com algumas eliminações em casa, o Caxias, eu lembro, no Gauchão, Copa do Brasil por o América. Então, acho que uma coisa que nós, gremistas, devemos explorar bastante é a questão, o fator psicológico nessa final, né? Que acho que é algo que pode pesar bastante em nosso favor, né? Embora o Inter tenha um treinador experiente, mas ele também tem alguns meninos aí que estão sendo colocados no time profissional, tem seus desfalques agora, né? A gente não sabe também se o Alan Patrick, que é o principal jogador do Internacional, vai poder jogar a final ou as finais, né? Então eu investiria principalmente na questão psicológica, dando o devido peso a essa final, que vai ser uma final histórica, seja independente de quem vencer, vai ser uma final histórica em virtude de tudo que envolve. Vou te citar um exemplo, seja o Grêmio Octa, que eu espero que seja, né? Ou caso o Inter consiga reverter essa sequência, vai ser também algo histórico, exemplo do que foi o ano de 77 com o Grêmio, né? Uhum. E a tua opinião, Joel, sobre a arbitragem? Como é que tu avalia tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu no fim de semana e o que pode acontecer nas decisões? Olha, eu acho que o lance do Gustavo Martins, assim, é um lance, acho que do gol, foi um lance de interpretação. Poderia ou ter sido marcado uma falta ou não. Falta não, o jogo perigoso. Perigo de gol, jogo perigoso, né? Eu não vi intensidade para um jogo perigoso, mas acho que também poderia ter sido marcado eventualmente. Eu acho que naquele momento da partida, a situação, acho que já eram 51 minutos, e com todo o contexto de tudo que ocorreu no primeiro jogo, mais a situação ali, acho que o segundo cartão do Gemerson talvez tenha sido um pouco exagerado, não sei, mas acredito que todo esse contexto tenha pesado um pouco, e tudo que ocorreu na outra semana tenha pesado um pouco na situação da marcação do gol. Acho que a situação da arbitragem, esse ano a gente não teve uma boa arbitragem no campeonato, e é algo até que a própria federação deve repensar para o ano que vem. Não sei se a intenção, pelo que a gente ouviu na semana passada aqui na coletiva da Federação Gaúcha, não é colocar árbitros de fora, né? Talvez fosse interessante para essa final, sendo só para as finais, mas acho que a federação precisa ter um melhor planejamento para o próximo ano, e até em virtude da questão dos seus próprios processos, de ter uma melhor clareza de situações de divulgação, de áudio de VAR, e como que vai funcionar a situação em caso de um eventual erro, o árbitro vai ser afastado, como vai funcionar isso? E também acho que esse momento agora, talvez, em virtude de toda a pressão, o ideal seria árbitros de fora, mas eu também entendo o lado da federação, porque ela precisa formar árbitros, ela precisa, enfim, qualificar o campeonato, acho que para o próximo ano. Enfim, ela precisa definir estes processos de forma clara e com devida antecedência, para que a gente não sofra essas alterações ao longo do campeonato, essa possibilidade, por exemplo, de árbitro, VAR de fora. Isso tem que ser definido anteriormente ao campeonato,
e não em meio a ele, né? Pelo menos eu acho isso. Tá certo. Joel Machado, conselheiro do Grêmio, atração aqui no Esporte e Companhia. Mais uma vez, obrigado por me atender, Joel. Uma excelente semana para ti e que sejam 2 grandes jogos. Muito obrigado pelo convite. Desejo um bom programa aí para você, uma boa semana também. Que a gente possa encerrar a semana de uma forma feliz com uma vitória no Grenal. E também vou fazer aqui um pedido. Acho que é importante também a gente teve uma semana aí, 2 semanas um pouco conturbadas, ter um Grenal de muito respeito, de muita paz, principalmente dentro de campo, né?